Senhor presidente, vereador Arildo Lima Júnior, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos dessa casa pelos meios de comunicação. Eu acompanhei e venho acompanhando alguns temas que estão ganhando corpo em nossa civilização. Qualquer um de nós que frequentou escola, que estudou, que teve a oportunidade de se debruçar sobre o desenvolvimento da humanidade, sabe que nós tivemos um período na nossa história que foi determinado de obscurantismo. É óbvio que existem apreciações filosóficas, históricas, sobre esse período. E a humanidade, ela chegou aonde chegou, porque foram enfrentados vários problemas na nossa história, no nosso desenvolvimento, que levou a humanidade a chegar no estágio onde ela chegou. Seja sobre o ponto de vista da ciência, seja sobre o ponto de vista do conhecimento, seja sobre o ponto de vista das relações sociais. Nós observamos que a humanidade vem passando por um processo de regressão na construção de valores libertários. Existem alguns temas que são rigorosamente polêmicos e que precisam ser enfrentados, discutidos e debatidos, para que nós não tenhamos nenhum nível de retrocesso. A liberdade individual, ela é uma aquisição dos indivíduos. E todos os indivíduos devem se relacionar com a humanidade, com a sociedade, a partir de um sentimento onde ele não sinta nenhum nível de opressão. Essa opressão pode se dar por questões de natureza política, por concepções culturais, por sensibilidade religiosa, por questão de gênero, por questão sexual. E um grande salto que a humanidade deu foi separar o Estado do clero, da religião. Eu tenho uma opinião muito clara sobre esse assunto. Para mim, religião é uma questão de direito privado. Portanto, ela não pode se inserir nas bases constitutivas do Estado. Porque toda vez em que isso ocorreu na história da humanidade, em nome de Deus, se praticaram as maiores barbaridades que a humanidade conheceu. E isso continua a ser reproduzida nos tempos atuais. Basta olhar um pouco o conteúdo das 65 guerras que hoje estão sendo travadas em várias partes do mundo. Em muitos casos, valores religiosos das 3 religiões monoteístas estão sendo utilizadas para justificar barbáries. Portanto, a laicidade do Estado, ela é fundamental para que se garantam os direitos individuais, para que se garantam os direitos coletivos. Nós vivemos numa sociedade plural, e esse pluralismo
ele tem que ser mantido, ele tem que ser respeitado, para que nós não tenhamos visões de mundo maniqueístas entre o bem e o mal, o certo e o errado. Afinal de contas, o mundo, ele não é preto e branco. Entre o preto e o branco existem milhões de tons. Eu considero, e estou aberto para esse debate, que a questão do termo gênero utilizado no Plano Municipal de Educação, no Plano Estadual de Educação e no Plano Nacional de Educação não é uma medida impositiva, não é uma medida sectária, não é uma medida que fere sensibilidade de natureza religiosa, não é uma medida que fere direitos individuais e não é uma medida que ataca, abro aspas, o livre-arbítrio, fecho aspas. Dentro da sala de aula, num Estado laico e republicano, o aluno tem que ir para ter acesso ao conhecimento. Qualquer outro valor que não seja o acesso ao conhecimento, ele deve ser rejeitado. Portanto, não cabe nas escolas de um Estado laico que prevaleça os dogmatismos de todas as religiões, sem exceção de nenhuma, porque, como eu disse, religião é uma questão de direito privado, na qual o Estado não deve se imiscuir, a não ser para garantir o livre direito de as pessoas, como um direito privado, de expressar a sua fé numa religião institucional, porque existe diferença entre fé e religião. Uma outra questão que eu gostaria de tratar é com relação ao planejamento urbano. A gente sempre fala muito de planejamento aqui, vereador Arildo. E eu queria tratar de um assunto que se refere lá aos Três Américas 2. E eu vou pedir o auxílio da TV Câmara para colocar 3 fotos. E à medida que forem colocando as fotos, eu vou tentando explicar. Esse é o bairro Três Américas 2. Essa é a rua de acesso a esse bairro. Nós estamos tratando desse assunto já há algum tempo, o vereador Sakai conhece muito bem, porque mora lá na região também. As pessoas são obrigadas a andar 300 metros para poder ter acesso ao ônibus. Porque quando foi feito esse bairro, esqueceram de um conceito primário chamado mobilidade. O ônibus não chega lá nas portas desse condomínio. Isso está gerando imensas dificuldades para as pessoas. Se o ônibus não chega, nós temos outra dificuldade. Não existem calçadas. No lado direito nós não temos calçada. No lado esquerdo a calçada é precária. Se puder colocar uma outra foto, a gente vai colocando. O número de veículos é muito grande. Vocês estão aqui já no 3 América 1, que é a esquina para onde se dá acesso ao outro bairro. Estacionamento dos dois lados, o que gera uma confusão terrível nesse processo de acesso àquelas moradias. Há 4 meses nós estamos discutindo com a Secretaria de Obras. Essa aí também é uma rua que é paralela ao bosque da comunidade lá no Bauru 16, e que também não tem calçada. É estranho essa situação, porque o que me estranha é o tempo. É óbvio que as pessoas que moram nesses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, elas pagam os seus empreendimentos. E o que me chama a atenção é que não existe nenhum trabalho de planejamento para entender que moram idosos, moram cadeirantes. Essas pessoas têm que se locomover
usando rua, vereador Arildo. Não tem acesso à calçada, não tem nada para concluir com a paciência de Vossa Excelência. Então, eu gostaria que tanto a SEMA quanto a CEPLAN, segundo a resposta que nós tivemos da Secretaria de Obras, que se empenhasse para ajudar a resolver esse problema. É óbvio que ali não tem nenhuma loja do McDonald's. Entretanto, existem pessoas que levantam de manhã, que trabalham bastante, que andam a pé, crianças que têm acesso à escola, e essas pessoas são proletários que geram riqueza. Portanto, eu gostaria de reivindicar publicamente que o Executivo respeitasse essas pessoas e atuasse com maior rigor para resolver esses problemas, para garantir direitos mínimos. Os mesmos direitos que aqueles que reclamaram do trevinho ali do McDonald's têm. Os direitos têm que ser iguais para todos. Nós não podemos olhar a classe social, a marca do carro e o valor para adotar políticas públicas. Muito obrigado, senhor presidente.